Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos trabalhar literatura no Enem. E agora, né, o Enem está próximo, a gente sabe que o Enem será aplicado em novembro, então a gente precisa analisar, precisa estudar, precisa dar um olhar também para a literatura, que pode ser um tema muito importante, não só no Enem, mas também em vestibulares, contam bastante a parte de literatura. Trabalharemos hoje a literatura em si, né, o foco. Como é que a literatura ela é vista de forma da linguagem, né, como forma de linguagem. A origem da literatura e suas teorias sociolinguísticas. Suacy é um dos teóricos que defende a ideia de linguagem por meio do lanche, determinando assim que foi chamada a linguagem como signo, ou seja, uma percepção de significado e significante. Então, o que seria o significado? É o conceito, né? Quando a gente analisa aquela palavra, quando a gente analisa aquela frase, e ela tem aquele significado. Significante é aquele objeto, é a palavra em si. E o signo que ele defende, né, de acordo com Suacy, o signo é um átomo da linguagem. Ele é a utilidade fundamental do entretenimento de um código. Por exemplo, guarda-roupa. A gente sabe que guarda a roupa. Então, juntando as duas palavras, que são signos, ele se torna um significante. A gente compreende o que é um guarda-roupa, a gente sabe o que é de um guarda-roupa e o significado também. A gente pode associar essa linguística de Suacy com a linguística de Lev-Vygotsky. Né? Para quem não sabe o que foi Lev-Vygotsky, ele foi um russo que defendia a ideia de linguagem escrita e também a linguagem por meio das imagens. Ele utilizava-se dessa técnica para o ensino de linguagem, ensino de língua portuguesa, que é muito defendida também na pedagogia, não só na área da língua portuguesa, mas abrangendo diversas outras áreas do conhecimento. Então, Lev-Vygotsky, ele traz a ideia de significado e significante junto com Suacy. Para a gente ter uma amplitude maior, eu recomendo vocês lerem a obra também de Mikhail Bakhtin, que é outro linguista e sociolinguista, que vai trabalhar também não somente a linguagem dessa forma, mas também os gêneros literários, que vai ser um gênero literário também que vai ter influência sobre a literatura. Significante. Vou utilizar um exemplo bem clássico aí. Significante é a palavra cachorro. A gente tem em mente cachorros de diversas espécies, né? Os bulldogs, os vira-latas, né? Que é aqueles cachorros que tem a mistura. Então, isso aí são os significantes. É quando eu tenho aquela palavra, mas eu não tenho a distinção do que realmente é. Uma mesa, tem mesa redonda, mesa quadrada. Uma cadeira, eu tenho cadeira de plástico, cadeira de madeira, cadeira de metal. Então, isso tudo é uma distinção do que seria o significante, que é uma teoria trazida também por Vygotsky. E o significado, que é o objeto em si. O significado, ele é o objeto da palavra. É o significante completando com o seu significado. E o signo é a junção das duas palavras. É uma palavra que vão juntando e origina outra, como pedra. O ped, né, ele vai ser o signo, e o pedraria, pedreira, pedra, ele já vai ser o significante. Vamos utilizar um exemplo bem clássico na literatura. Então, cuidado com as questões, principalmente do Enem, que eles gostam de colocar bastante, principalmente esse poema, Minha Terra tem Palmeiras, né, que vai trazer aí o significante e o significado. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em se irmar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Significante. A gente tem a palavra palmeira, né? Ele se torna um significante. Ele se torna uma palavra que a gente sabe, que a gente tem conhecimento. E o significado, que vai ser aquela palavra que vai trazer
a ideia de palmeira, né? Vai ser aquela ideia que a gente tem do que é uma palmeira. O sabiá também se torna um significante, né? O que é um sabiá? É um passarinho, né? Em específico. Então, é significante e significado. Partindo disso, qual é a diferença entre poesia e poema? Né? A gente tem aí as duas ideias. Eu acabei trazendo uma poesia, né? Então, o que é a diferença dos dois? Tem alguma diferença? Tem algo a acrescentar? Tem algo, né, de igual entre eles dois? Então, o poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes, ou seja, são adequadas às suas estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Então, pode trazer temas diversos. Pode ser livre, né? E também pode ser em branco. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático e lírico, que quem quiser dar uma pesquisada também nessa fase aí da teoria da literatura vai trazer bastante essa distinção de texto dramático, narrativo, um texto lírico, uma novela, né? Então vai trazer todas essas distinções da literatura em si. Eu não quis focar muito nisso. Nós temos aí um poema: de tudo ao meu amor serei atento, antes e tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento, quero vivê-lo em cada bom momento. Perceba-se que é um soneto, né? Um poema de Vinícius de Moraes, né? Ele vai trazer o soneto aí. Ele vai fazer rima com a primeira linha, vai rimar com a última linha, a segunda linha vai rimar com a terceira e por assim sucessivamente. Então, vai ser a rima que vai ser trazida aí por Camões, né? Um dos escritores que traz essa ideia de rima é Camões, que ficou bem popular em Portugal. Então, a nossa literatura, ela acaba adquirindo um pouco da literatura portuguesa, de certo modo. A literatura portuguesa, ela vai influenciar de forma bem simples a nossa literatura brasileira. E é a partir da literatura portuguesa que a gente vai dar início a uma literatura mais aglobada, mais social, né, dentro do Brasil. Em seu louvor, hei de explanar sobre o canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento, e assim, quanto mais tarde me procure. Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posso que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aí percebe-se que tem o vive, né? O termina com tive, então vê, chama com ama, termina ali com AM, né? Então, tem essas nuances da poesia. Então, o poema, ele se torna poema porque ele é dividido em estrofes, segundo, porque ele tem a rima, e terceiro, porque ele tem a teoria da literatura, que é um texto narrativo, um dramático lírico, que ele se encaixa em poema, e também é bastante trabalhado dentro da literatura brasileira. Nós tivemos diversos poetas que vai trabalhar bastante, né, que vai fazer a parte de poema dentro da literatura com maior foco, que é o caso aí de Vinícius de Moraes. Tem outros poemas dele, ele fez parte aí da segunda geração modernistas. Então, nós vamos aí, qual é a diferença do poema e a poesia? A gente viu que a poesia é dividida por estrofe, tem a métrica, tem a rima, tem também as divisões, né? E agora vamos para a poesia. Qual é a diferença da poesia para poema? A poesia é um conteúdo caracterizado pela plurissignificação, ambiguidade e estranheza. Dessa forma, pode haver uma poesia escrita em versos ou em forma de prosa, a chamada prosa poética ou prosa modernista ou contemporânea, como alguns acabam chamando, que é aquelas poesias que não têm estrofe, que vai utilizar muito ponto de pontuação, né, ponto de exclamação, de ponto final, de continuação, travessão, né, como é o caso desse poema aí. Então, essa poesia, perdão, ela vai ser uma poesia sem ter essa métrica, sem ter esse cuidado, sem ter essa perfeição, essa
né, magnitude toda. Então, a poesia, ela vem trazer um momento de rebeldia. Os escritores que vai trabalhar essa fase da poesia no modernismo, eles vão trazer de forma bem descontraída, eles vão trazer também essa ideia de mistura do significado e o significante para dentro da literatura. Que força pode, abstrita os embriões informes, tua garganta estúpida arranca, do segredo da célula ovular, para ladir nas solidões enormes. Essa obsnóxia, inconsciência em que tu dormes, suficientíssima é para provar. A incógnita alma, alvoga e elementar, dos teus antepassados verminoformes. Cão, alma de esferior, rapizono, errante, resigna, apágara, arria, afaga, acódia, a escala dos latidos ancestrais. E irá aqui, pelos séculos adiante, latidos, a esquisitíssima prosódia, da angústia hereditária dos meus pais. Então, ele está falando, né, esse poema é de Augusto dos Anjos. Para quem não sabe, Augusto dos Anjos, ele não fez parte quase nada ali, ele fez parte do simbolismo, parnasianismo e um pouquinho do pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas ele faz parte também, ele vai trazer a poesia de forma tempestuosa, né, de forma bem mais cruel, de forma bem mais verminosa, né, ele acaba trazendo essa parte da angústia, do desespero, da solidão, da morte, tudo isso vai estar englobado dentro da literatura dele. Ele vai ser um autor também que vai estar presente dentro do romantismo na sua terceira fase, na sua segunda fase, que é o século do mal, que vai trazer essa fase aí do estrume, né, do desespero, da angústia. Então, ele vai trazer bastante essa fala dele quanto às questões de anatomia humana. Como o vestibular utiliza-se da literatura? Como é que o vestibular ela olha para a literatura? Eu vou trazer aqui um específico utilizado mais para a literatura da UNEB, né, que é o Jorge Amado. Ele vai ter 2 livros que são obrigatórios para o vestibular, que é Morte, Morte de Quincas Berro d'Água, e também vamos ter Tenda dos Milagres. Quem tiver interesse, eu também fiz vídeos lendo, trazendo uma crítica, trazendo uma análise literária sobre essas 2 obras. Então, conforme Salam, abre aspas, dizem que Jorge Amado escolhe de preferências os indivíduos à margem da sociedade, os poetas, os vagabundos, as prostitutas, os meninos de rua, ou aqueles que praticam a religião do candomblé. Fecha aspas. Em seu trabalho de Morte, Morte de Quincas Berro d'Água, notamos a semelhança com a obra machadiana, abre aspas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, fecha aspas, ocorre, às vezes, em ênfase à existência humana, uma sociedade hipócrita e cercada por preconceitos, assim como o personagem de Brás, de Machado de Assis, né, e Quincas Berro d'Água, conhecido pela sociedade burguesa como Joaquim Soares da Cunha, além de ocorrer a metaforização no sentido da vida e da morte. Então, o que o vestibular quer de você? Quer que você analise a obra em nível social. Né? Ela quer que você busque aquele nível social, ela quer que você busque aquela forma de escrever, né? Aquela forma de você se expressar, de você olhar os personagens. Essa associação, você associar Morte, Morte, Quincas Berro d'Água com Machado de Assis, por exemplo. Então, é isso que ele busca que você tenha um ponto de vista, que você tenha uma análise social, que você coloque em prática toda a sua vivência, desde o seu início do ensino, da sua aprendizagem, até o momento atual. Então, tudo que você tiver de carga de conhecimento pode ser adquirido com o tempo e pode ser muito bem explorado dentro dos vestibulares. Quando eu falo isso, eu estou falando também, citando a redação. Você pode utilizar obras literárias como exemplos de redação
como exemplos de como aquela obra ela pode impactar socialmente. No caso aí, utilizou-se das duas obras, né, para associação, mas também tem diversas outras obras. A Tenda dos Milagres, ele pode ser, por exemplo, utilizado quando se falar em crítica social, em barrar a ideia de que o homem ele não pode falar, que o homem ele não pode ter uma religião em si, que a religião é só a católica, que a religião é só protestante, o candomblé não é bem visto, né, não é bem-vindo em sociedade. Então, é isso que os vestibulares, principalmente o vestibular da UNEB, da UFBA, né, dessas instituições, elas vão trabalhar bastante essa ideia de pluralidade cultural, essa ideia de poder buscar religiosidade, poder buscar essa análise religiosa e social para dentro do vestibular. Então, cuidado com as questões, vão trazer questões mais voltadas para a cultura e pode cair pegadinhas, pode cair algo relacionado principalmente a esses autores que eles estão como leitura obrigatória. Não é só Jorge Amado, nós temos diversos outros que também estão lá, como Helena Cunha, entre diversos outros, mas o foco mais deles é mais voltado para Jorge Amado, por ser um autor da Bahia bem de renome, um autor da Bahia bem trabalhado, não só no Brasil, né, ele tem 49 obras traduzidas para fora, né, para outros países em outras línguas, tanto que ele ficou até abismado que tem linguagens, né, tem línguas aí que ele não sabe nem como é que para onde vai, né, do turcomano, ele não sabia nem que existia essa linguagem, né, essa língua, mas ele é um autor muito trabalhado não só no Brasil. Coloquei duas obras aí que a gente pode utilizar como exemplo, né? Falar de sociedade, a gente não pode deixar de lado essas duas obras magníficas, pode utilizar o exemplo de filmes, também de obras, de questões aí voltadas para o teatro também. A música pode ser um exemplo bom para utilizar, principalmente na redação, né, para focar, para centralizar a sua ideia. Coloquei Capitães da Areia, que é de Jorge Amado, vai tratar questões sociais como menino de rua, né, os meninos de rua, como eles são vistos em sociedade, como eles são notados em sociedade, né, como eles são marginalizados em si. Também trouxe a obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que é dividida em vários livros, mas teve um foco maior aí dentro desse mundo aí cinematográfico com o filme, e esse filme pode servir de influência para você trabalhar as variações linguísticas, por exemplo, em questões do vestibular, em figuras de linguagem, em questões culturais na prova de história, então vai ter essa multiplicidade, né, de questões de matérias e disciplinas que vão englobar não só a literatura, mas vai englobar diversas outras áreas do conhecimento. Descrição das escolas literárias. Vou trazer um apanhado bem rápido do quietismo ao modernismo. Deve ser bem completo aí. Vou tentar trazer mais breve possível as características, o contexto histórico e se aqueles autores que mais teve destaque, né, que são mais cobrados em vestibulares, principalmente estão sendo mais cobrados desde 2017 no Enem. Quietismo, né? Temos aí essa fase do quietismo. Contexto histórico, o que foi o quietismo? Temos aí no quietismo as grandes navegações, o auge do Renascimento. Então, a quebra de valores, né? O auge do Renascimento cultural foi aquele período que teve a quebra, né, daquela fase lá do bonitinho, que Deus era, o rei era como se fosse um Deus, que era o representante de Deus na Terra. Então, acaba com essa ideia, né? O Renascimento, ele acaba aí nesse momento. Ele acaba se dividindo, né? Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser centro da humanidade. Então, aí começam as grandes navegações, começa a expansão marítima, começam as expansões territoriais e por aí vai. Ruptura da igreja, né? Vem a reforma contra a reforma, tem a reforma protestante Martinho Lutero e a contra-reforma de Calvino, né? Do calvinismo em si. E a descoberta do Brasil, que vai ser o marco do quietismo, né? O quietismo vai ser trazido aí, né? A partir do momento que
O homem, ele pisa no Brasil, ele vai começar a descrever, ele vai começar a explorar, ele vai começar a criar diários, né? Então, ele vai começar a escrever, ele vai começar a trazer importâncias, né? Esse poema que eu trouxe anteriormente já foi fase do quietismo, né? Quando ele diz assim, minha terra tem palmeiras, como canto o sabiá. Então, são coisas novas, são coisas que eles não tinham, né, acesso. Inclusive, tem a obra aí de Pedro Álvares Cabral, que ele vai trazer questões aí bem importantes, que vai trazer relatos, né? Os índios, eles eram assim, os índios eram dessa forma, eles viviam nus, eles eram depravados, eles viviam de forma selvagem, eles não eram humanizados. Então, tudo isso vai ser trazido na ruptura aí e a descoberta do Brasil, né? Que eles estavam descobrindo novos continentes, estavam descobrindo uma nova civilização, uma nova forma de cultura. Sem falar que, desse momento aí, a gente vai deixar de lado a cultura do indígena, né? As culturas de algo que eles já tinham, as ideias mitológicas, as coisas que eles tinham em si, vai ser deixado de lado, né? Eles vão ser excluídos culturalmente daquele momento. E vai vir a cultura portuguesa, tá? No Portugal estava tendo várias classes, né? Escolas literárias em si, vai ter humanismo com Camões, vai ter aí outras fases da literatura que o Brasil ele veio a se formar graças à literatura portuguesa. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente remete mais ou menos à literatura portuguesa. Temos aí o Loyola, né? Que é o padre de Loyola, que ele vai trazer a linguagem como foco, ele vai trazer a linguística, ele tem algumas ideias da linguística. E também ele foi um grande importante escritor português, ele vai trazer questões sociais também bem importantes, ele vai trazer a ideia jesuítica, né, de grande foco, de grande importância. Vamos ter também, nesse período aí, o foco na catequização dos índios, né? Os índios, eles vão ser levados para o lado da cultura europeia, né? Então, os jesuítas, eles acabam trazendo essas ideias. E as principais obras dessa fase aí são cultos, são peças teatrais, são fases aí de trazer as ideias de Jesus. Então, isso vai ser de grande foco aí nessa primeira parte. Partindo do quietismo, nós vamos para a segunda escola literária, que é o Barroco, né? O Barroco, ele veio para acabar com todos os padrões, né? O Barroco, ele veio para iluminar e para escurecer ao mesmo tempo as ideias das pessoas. Então, o Barroco veio no período aí onde estava acontecendo o ciclo da cana-de-açúcar. Ela ocorre principalmente na Bahia, né? Vai ter foco aí na Bahia. No meio das artes, vamos ter aí Aleijadinho como foco, né? Ele vai trazer uma nova forma de fazer artístico. E as inovações holandesas que estavam vindo com os holandeses, né? Junto com os holandeses para o Brasil. Então, a ideia de escuro, de claro, vamos ter Caravage, vamos ter outras pintores aí de grande renome, né? Como Verne, vão ser de foco agora nessa fase. Mas eu não procurei me aprofundar bastante só em literatura, não me aprofundei na área da arte, mas a gente pode trazer uma aula voltada para essa história da arte, né? Essa história das inovações com o passar dos anos. Mas vamos ter um grande momento aí que as artes vai ter foco, não só a literatura, mas a arte. A característica, conflito entre o corpo e a alma, né? Será se Deus existe? Será se Deus não existe? Será se eu estou pecando? Se eu pecar, eu vou para o inferno? Então, tudo isso é o conflito entre a alma e o corpo, né? Ah, eu estou pecando, ah, eu estou errando, Deus não vai me salvar, eu estou totalmente perdido. Então, isso vai ser a ideia do confronto entre o corpo e a alma. O fluir do tempo, né? O tempo, eu tenho que viver, mas eu tenho, não posso viver muito, eu tenho que viver agora, mas eu não posso viver o agora, eu tenho que pensar no passado. Então, tudo isso vai ser com a fluição do tempo. Tensão vai estar a todo momento, né? Estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste. Então, esse vai ser a ideia, né? Deus vai me castigar porque eu estou assim, Deus vai me honrar porque eu faço isso. Então, vem também a angústia existencial, né? Como tem nesse quadro aí, a brincadeira de luz e sombra, mas também
de angústia existencial, né? Temos um homem aí sentado na cadeira, né? Angustiado, refletindo sobre a vida, e vem a preocupação com a morte. Eu não posso morrer, eu não quero morrer. Então, o que que eu faço? O que que eu devo fazer? O que que eu devo realizar? Esse é outro ponto importante. Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele é conhecido aí como Boca do Inferno, muito cobrado em vestibular e recentemente está sendo muito utilizado nas provas do Enem, então fique ligado aí, principalmente na linguagem dele, que é uma linguagem um pouco difícil, é uma linguagem mais arcaica, é uma linguagem mais rebuscada, então busque trazer mais, focar mais nas características dele no modo de escrita. Popularmente conhecido como Boca do Inferno, como eu falei, lirismo, ele vai trazer o eu lírico, ele vai trazer o amor, né, o amoroso, ele vai também trazer o religioso, ele vai questionar, ele é um cara que vai botar Deus e diabo ao mesmo tempo na mesma literatura para os dois brigarem juntos, né, para a alma brigar com o corpo, para a espiritualidade. Temos também a satírica ou humor. Ele vai, ao mesmo tempo que ele vai criticar, ele vai brincar, ao mesmo tempo que ele vai, né, ele vai trazer essa ideia de humor, ele vai trazer uma ideia pesada no fundo. Poxa, eu devia refletir mais sobre isso. Então, essa é a ideia de Gregório de Matos. Partindo do barroco, nós vamos para o arcadismo. Então, o que que foi o arcadismo? O arcadismo, ele vem marcado aí por muitos com o carpe diem, né? O viva o hoje, viva o agora, foque no momento, né? Então, isso é o arcadismo. Contexto histórico. Então, já passou aquela fase lá da ideia da arte barroca, já passou aquela fase lá do descoberta da América. Então, vamos focar agora em outras fases, que é o século das luzes, né? O iluminismo. Vai vir a Revolução Francesa. Graças ao iluminismo, teve a Revolução Francesa, né? Que teve as ideias iluministas trazidas por Rousseau, né? Outros diversos. Temos a Revolução Industrial, que ocorreu aí, a primeira Revolução Industrial, Independência Americana, que também foi graças às ideias iluministas, então foi um triângulo ali, né? Teve a ideia iluminista, fundou ali a Revolução Francesa, a Americana e também a Mineira, que vai influenciar dentro da nossa literatura. Independência Americana, Ouro Preto, então a arte arcadista, ele vai funcionar lá no Ouro Preto, ele vai ter origem no Ouro Preto, que é em Minas Gerais, hoje chamada de Vila Rica, né? Ciclo de mineração, o ouro estava sendo produzido, o ouro estava sendo exportado. Inconfidência Mineira, como eu falei, as ideias iluministas ele influenciou também na Inconfidência Mineira, que é a apagação de impostos, quem quiser se aprofundar, mas pode estudar com relação à Inconfidência Mineira, que também é um assunto que cai em vestibulares. Exclusão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, né, ele acaba expulsando os jesuítas, então a ideia dos jesuítas dentro do Brasil acaba, né, eles vão ser expulsos, eles vão ser depostos, eles saem do território brasileiro, e aí tem a liberdade religiosa, até porque o Marquês de Pombal, ele já era protestante, né, ele tinha a ideia protestante, e ele não aceitava mais as ideias dos jesuítas, dos padres, então ele acabou adquirindo essa liberdade religiosa. Característica: busca pela simplicidade, pela vida no campo, pelo viver o hoje, não se importar com amanhã. Então, isso são ideias aí do arcadismo. Imitação da natureza, vamos imitar a natureza. Esse é um exemplo clássico de obra que vai trazer a imitação da natureza, né? Temos aí parque, né, com árvores, com cores verdes, com flores, temos aí um animal, né? Vamos ter aí a imitação da natureza em si. A natureza vai ser trazida para dentro da literatura. A ausência de subjetividade, amor galante, aquele amor trazido na roça, né? Aquele amor bem pastoril, aquele amor puro, ingênuo, então vai ser essas as características. Muito das poemas, das obras que vai trazer aí nessa fase são voltadas para o amor galante, amor pastoril. Romantismo, nós vamos aí. O romantismo ele é dividido em 3 fases distintas. Vamos ter a primeira fase do romantismo, a segunda fase do romantismo e a terceira fase. A primeira fase aí vai ser o surgimento dos folhetins na nova era.
O desenvolvimento da prosa no período romântico coincide com o desenvolvimento do romance como gênero novo, que no Brasil chegou graças a influências europeias, e do surgimento dos jornais. Então, aí começa a surgir os jornais, além dos jornais, vai surgir também essa característica dos folhetins, as histórias contadas por parte dentro do jornal, né? Vai vir o dividido, hoje sai o primeiro capítulo, amanhã o segundo, e assim sucessivamente. Então, as pessoas elas estavam tendo mais acesso a essa literatura, estavam tendo acesso mais a esses livros. Então, as pessoas elas estavam buscando cada vez mais. Principalmente as mulheres, elas que buscavam mais essa fase da literatura. Né? As mulheres eram que buscavam mais trabalhar a literatura, estudar, ler, compreender. Então, essa era a fase aí que as mulheres tiveram bastante acesso também. Primeira fase indianista, que vem a estética nativista, né? Vamos ser marcada aí por Iracema, vai ser um dos grandes marcos aí, o Guarani também vai ser outro marco. Exaltação da natureza, quem leu Iracema teve o prazer de ver que vai trazer linguagem indígena, né, tupi, exaltando a natureza, né, ela é comparada a uma águia, né, um pássaro bem habilidoso, e ela tem um segredo bem misterioso em uma flor, né, a gente descobre depois que é uma flor nativa, então vai utilizar a linguagem nativa, vai utilizar uma linguagem mais voltada para a linguagem tupi. Idealização do índio como figura nacional. Então, o índio ele vai se buscar, né, europeia e medieval. Então, vai trazer a ideia do índio como herói, né, o herói da nação. O português também como herói. Então, ele estava falando do povo brasileiro, né, essa busca de exaltar o povo brasileiro em si, das suas origens. Temas históricos, vai trazer o tema indianista, né, vai trazer os índios novamente, contato com o índio europeu e o colonizador. Iracema ela vai se apaixonar por um homem branco, então a gente já sabe que é um índio com um homem europeu, né? Vai ter filhos, né? Que vai ser o Moacir, que de acordo com a língua tupi, Moacir significa desespero, né? Vai ser o filho do desespero, então tudo isso vai ser trabalhado aí na primeira fase. Eu estou falando Iracema porque é um livro cobrado no vestibular da Unicamp, né? É um Univasp também cobra bastante, então é um livro aí que deve e vale a pena ser lido. Temos aí como autor principal José de Alencar, que é o criador de Iracema, né? A crítica considera que é o escritor criador, por ele que também é chamado de patrono da literatura brasileira. A gente acha que é Machado de Assis, mas Machado de Assis se inspirou em José de Alencar. Então, José de Alencar ele acaba se tornando um patrono da literatura brasileira. Filho de um padre, José de Alencar recebeu muito cedo influência que o levaram à exaltação do sentimento nacional. É patrono da cadeira 22 da Academia Brasileira de Letras por escolha de Machado de Assis. Ele escreveu a tríade do romantismo, que é Iracema, o Guarani e o Birajara. Tá? Então, quem lê Iracema, ela tem que ler os outros dois, porque eles são interligados em si. Característica, presença do intenso sentimento, sentimentalismo, então vai trazer o sentimental, predominação do egocentrismo, então o ego, né, o centro ali é só meu, então a cultura europeia, a cultura indígena vai ser centro, temática do amor, da tristeza, algum caso de grotesco, aí vai vir a segunda fase, né, que vai trazer essa parte do egocentrismo, do homem como centro, né, ele não vai se importar com sentimentos, ele não vai se importar se a mulher ama, se não, ele quer se importar com ele mesmo. Tematização do amor, da tristeza, do caos, do grotesco, da angústia, então esse vai ser o foco. Influência do escritor inglês Lord Byron, né, um escritor americano, inglês, perdão, ele vai trabalhar essa fase aí, né, do grotesco, ele trazia na sua obra a grotesquidade, então ali vai ser a influência de Lord Byron, a influência do modernismo de Byron, né, que vai ter como foco aí, ele vai ser o principal aí no modernismo, que influenciou também a nossa literatura.
Noite na Taverna é um livro também cobrado em vestibular. Não decidi focar, porque eu pretendo focar depois numa resenha crítica, mas ele vai ser um livro cobrado, vai trazer essas características de Lord Byron para dentro da literatura, né? Vai trazer angústia, vai trazer o amor, o sentimentalismo, o egocentrismo. Então, tudo isso vai ser foco. Segunda fase, a mal do século, a solidão e o desespero. A segunda geração romântica é marcada por um intenso sentimentalismo e uma perspectiva bastante egocêntrica acerca da vida. Em outras palavras, nas obras dessa fase, encontra-se uma exagerada valorização das experiências pessoais, até mesmo algumas consideradas imorais ou grotescas, e a idealização do sentimento como amor e a tristeza está muito presente. Então, o mal do século, né? Então, vai ser a depressão. Muitos autores, principalmente nessa fase aí, os autores morreram cedo demais, morreram aos 23 anos, aos 24. Então, são aqueles autores que vão sofrer por amor, que vão estar ali a todo momento em angústia, em depressão profunda. Então, é o chamado mal do século, porque as pessoas naquela época estavam se suicidando por amor. Então, aí entra a segunda fase do modernismo. Na primeira fase, a gente viu ali a fase bonitinha, arrumadinha, dos índios, né, dos portugueses, mas agora, essa segunda fase, a gente vai ver uma fase mais de angústia, de grotesca mesmo, vai vir a parte mais aterrorizante do romantismo. Vai ser marcada aí duas obras também importantes, que foi trazida ali entre o Lord Byron, né, que é a fase do romantismo grotesco, na qual o Lord Byron ele acaba influenciando de certo modo, que é o Frankenstein, né, o Prometeu moderno, que é de Mary Shelley, e temos também o Drácula, né, o Conde Drácula, que vai ser os dois marcos aí do início do romantismo e da cultura romântica gótica, né, cultura literária gótica, que eu posso trazer outro vídeo depois falando sobre somente essa cultura gótica, que é uma cultura fantástica, incrível, e que infelizmente nos tempos atuais, na literatura modernizada, não está tendo tanto foco mais, não está tendo tantas obras assim sendo feitas com relação às partes góticas, né, com a literatura gótica em si. Temos aí a próxima escola literária, que é o realismo. Ideologia, liberalismo econômico, né, a liberdade economicamente que estava ocorrendo, socialismo utópico, que é o socialismo de Karl Marx e Friedrich Engels. Para quem não sabe, dê uma revisada em sociologia, eles são bem importantes, também cai no vestibular e também no Enem. Socialismo científico vai trazer o socialismo da ciência, né, do avanço da nova tecnologia. Vai vir o darwinismo. Para quem não lembra o que foi o darwinismo, né, foi a ideia de Darwin, de evolução, né, de que o homem ele evolui de acordo com a sua convivência, né, de que aquele homem inserido dentro daquele ambiente, ele vai evoluir daquela forma, né, ele vai evoluir para algo melhor ou para algo pior, né, vai depender da situação. Evolucionismo, que vai ser trazido aí por Darwin, determinismo tainiano e o método experimental. Então, todas essas correntes científicas, teóricas, sociológicas e filosóficas, elas vão influenciar dentro da literatura realista. Partindo disso, nós vamos ter aí a parte do contexto, o desenvolvimento da teoria científica na Europa, então o darwinismo estava em foco, estava vindo as novas tecnologias, a nova forma de falar, a nova forma de se expressar, vai vir a primeira revolução industrial com a ideia de carro, né? Vai deixar a carruagem, os cavalos, para vir a ideia de carro. Então, vai vir aí os primeiros protótipos de carro através da revolução industrial. Evolucionismo vai ser de grande foco, comunismo, vai começar a surgir o comunismo, determinismo também, positivismo, quem quiser dar uma revisada é sempre interessante, porque são questões que mais caem no Enem. Abolição da escravidão em 1888, então aí vai ser um período ainda bem longo até o fim da escravidão. Proclamação da República Brasileira em 1889, nova ordem social, capitalismo
né? As pessoas estavam comprando bastante, principalmente automóveis, né? Que estava naquela época uma febre de automóveis, a revolução, né? Todo vapor, a Belle Époque, então estava tudo às mil maravilhas. E a segunda revolução industrial, que é onde vai surgir também a Belle Époque com as novas transformações, né? A criação do telefone e tudo mais. Tudo isso vai ajudar aí dentro da literatura, de certo modo. Objetividade, composição com a verdade realista e esboçada por meio de retrato fiel do personagem, objetividade, contemporaneidade, interpretação da vida, detalhismo, linguagem equilibrada, lentidão na narrativa. Então, vai ser, a pessoa ela vai falar, né, os autores eles vão falar bem lento, eles vão demorar mais com aquela história, eles vão enrolar mais. Acabei buscando essa imagem aí, né, da mulher jogada aos prantos e o marido ele não se importar, porque vai vir questões sociais bem chocantes para aquela época, que é a traição que vai ser trazida por Machado de Assis e Dom Casmurro, né, Capitu traiu Bentinho ou não, que é uma pergunta que a gente não tem a resposta, né, não é falado no livro. Vamos ter questões sociais aí bem importantes, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, a questão aí da burguesia, a questão da hipocrisia em sociedade. Então, isso vai ser de grande foco aí nessa fase. E como nada mais, nada menos, de grande foco, Machado de Assis, né? Quem tiver interesse, tem aqui na web um site bem interessante do MEC, que vai trazer questões de Machado de Assis, a sua origem, as obras estão disponibilizadas na plataforma para ser baixada, para ser assistida, inclusive, Machado de Assis, ele vai ser um dos grandes e maiores escritores brasileiros, né? Vou deixar o link na descrição desse site do MEC, para auxiliar nesse estudo, né, se você quiser se aprofundar um pouco mais em Machado de Assis. Ele foi um jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. E o fundador da Academia, de número 23, Academia Brasileira de Letras. Então, ele fundou aí a cadeira 23, que é ocupada também por José de Alencar, que foi uma das grandes inspirações para esse escritor. Partindo do realismo, nós vamos para o naturalismo. Naturalismo, oposição às ideias românticas, cientificismo e determinismo, positivismo de Darwin, então vai ser toda aquela ideia, né, trazida anteriormente, só que vai trazer temas sociais obscuros e polêmicos, a sexualidade vai estar presente, personagens patológicos, foco na análise do comportamento humano, sensualismo e erotismo. O homem agora ele vai ser tratado como animal. Ele é um animal, ele vai ser visto como animal, ele vai ser analisado como animal. Uma obra importantíssima dessa fase aí, também cobrada em vestibular, é a questão aí do Cortiço de Álvares de Azevedo. Ele vai ser bem trabalhado, vai trazer sexualidade, vai trabalhar também a religiosidade, a questão racial, a questão ética, vai trazer também a sensualidade, o erotismo, então isso vai ser bem focado aí no naturalismo brasileiro. Partindo disso, nós vamos para o modernismo, que também é dividido em 3 fases, o modernismo. A sua primeira fase, ela vai ser aquela fase de 22, Semana de Arte Moderna, vai marcar o início da literatura modernista. Então, o modernismo ele começa em 1922. Tem aí uma charge que eu gosto bastante, vai falar sobre a introdução desse modernismo. Chegamos à época do acontecimento, que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira. A Semana de 22, ou Semana de Arte Moderna, que vai ser, né, o grande marco da literatura e também o marco também das artes, né, que estava vindo as vanguardas europeias para dentro das ideias do Brasil. Característica: a ausência do formalismo, o formal vai ser deixado de lado, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, então futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo,
valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influência externa aos elementos brasileiros, experimentação estética, vai trazer algo novo, vai trazer algo inovador para dentro da literatura, liberdade de expressão, temática nacional e cotidiana. Uma obra que marcou bastante, que eu recomendo ler, até cobrado em outros vestibulares, né, como de outros estados, quer dizer, que é o caso da FUVEST, que é o Macunaíma, né, de Mário de Andrade. Ele vai trazer as 3 etnias brasileiras, do negro, do branco e do índio. Então, o negro, o branco e o índio vai ter foco, vai ter bastante importância agora. Né? O Macunaíma, para quem não conhece, é um personagem anti-herói. Ele é um povo brasileiro. Ele diz, eu estou com preguiça. O bordão dele é, ai, que preguiça. Então, ele vai trazer as 3 etnias. Ele nasce negro, ele tem a sua fase na infância de índio, e quando ele cresce, ele se torna branco. Então, aí temos as 3 etnias presentes dentro de um personagem só, que era o foco da Semana de Arte Moderna, trazer o canibalismo cultural. O canibalismo era devorar todo modo de cultura que tinha dentro do território brasileiro. Mário de Andrade, anti-academicista, ao mesmo tempo ele era academicista, ele trazia as ideias da linguagem tupi, da linguagem formal de se escrever, mas ele, ao mesmo tempo, ele acabava eliminando toda a forma de formalismo. Liberdade formal, nacionalismo crítico, busca da identidade nacional, né? Como eu falei, Macunaíma é uma busca pela identidade nacional, releitura dos símbolos da nacionalidade, valorização da linguagem coloquial, resgate ao folclore brasileiro, vai trazer Curupira, Iara, vai trazer todas as culturas, né, para dentro da sua obra. E vai ter o regionalismo também, a linguagem regionalista, as variações linguísticas vai estar dentro da obra dele. Outro também importante, esposo da grande aí, Tarsila do Amaral, pintora plástica, né, artista plástica, né? Ele vai ser inovador na estética, crítica à tradição literária, liberdade formal, nacionalismo crítico, regionalismo, uso da linguagem coloquial e elementos sociopolíticos. Então, vai trazer todos esses em foco. Partindo disso, nós vamos para a segunda fase, que é dividida em duas. Temos a poesia e a prosa. A poesia, ela vai trazer aí Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, vai trazer outros, né, diversos, porque são muitas escritoras aí da primeira fase da poesia, e da prosa nós vamos ter Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que é conhecido aí como geração de 30. Não foquei muito nos escritores, porque são muitos, e a gente iria passar o tempo inteiro falando sobre eles, mas aí eu acabei focando somente nas características e o contexto histórico. Contexto histórico. Revolução de 30, de Getúlio Vargas, né, vai passar ali para aquela fase, Revolução Constitucionalista, Terceiro Reich de Hitler, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial e bombas atômicas. Inclusive, tem um poema muito lindo de Vinícius de Moraes, que ele vai fazer uma crítica social, né, à bomba de Hiroshima, que vai trazer essa questão das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Né? É um poema bem interessante que também geralmente cai na prova do Enem. Terceira fase, modernistas. Vamos ter 2 autores que mais caem no vestibular, que mais são cobrados, que são mais focados, que é Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Veredas. Grande Sertão Vereda é um livro que mais é cobrado, e a segunda seria a Clarice, né? A Clarice Lispector, ela vai ser uma escritora que também vai ser cobrada. E não só com uma obra, né? Ela vai ser cobrada com diversas obras. Temos aí A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e diversas outras, né? Obras de Clarice, que vai ser bem importante. São autores que vão trazer análise psicodélica, né? Análise psicológica, vai trabalhar a psicanálise de Freud, então vão ser autores bem importantes na nossa literatura. Características: academicismo, passadismo, oposição à liberdade formal, experimentação artística, realismo fantástico, retorno à forma poética, influência do parnasianismo e simbolismo, inovação linguística e metalinguagem, regionalismo universal,
temática social e humana, linguagem mais objetiva. Então, vamos trazer mais temas voltados para a linguagem em si, que vai ser o caso aí dos dois escritores. Temos a Clarice Lispector, foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada Geração de 45. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio de Fundação Cultura do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha, né? Um prêmio muito almejado pelos escritores, né? Pela academia em si. Então, a Clarice, ela vai ser uma autora que vai trazer análise psicológica, ela vai trazer as teorias de Freud, ela vai ser uma autora que nem ela mesma se compreende. Né? Uma entrevista que ela deu, a última entrevista, a única e última que ela disponibilizou para a TV Futura, ela vai trazer essa questão, né, de que ela não compreende muitas de suas obras. Ela diz que as pessoas chamam ela de hermética. É uma escritora que é bem difícil sua leitura, quem tem essa habilidade, quem tem essa leitura, quem é apaixonado pela Clarice, quem tem esse cotidiano, né, de ler a Clarice, é mais fácil identificar, é mais fácil analisar. Mas quem não tem, é um pouquinho complicado. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Foi o terceiro a ocupar a Academia número 2, a Academia Brasileira de Letras, em 1967. Fez parte da terceira geração, ou geração de 45. Então, ele vai trazer aí Grandes Sertões Veredas, vai trazer a característica barroca, Deus e Diabo, né, vai trazer a alma e o corpo, ele vai trazer também variações linguísticas, entre diversas outras questões aí sociais. Ariano Suassuna foi um escritor e dramaturgo brasileiro, autor do Alto da Compadecida, obra-prima que foi adaptada para o cinema e televisão, além do escritor renomado, um dos maiores do Brasil. Ariano foi professor, idealizador do movimento armorial, que valorizou a arte popular. Então, ele vai trazer aí questões populares, né, variações linguísticas, vai trazer o preconceito linguístico dentro de sua obra. Tem alguns vídeos dele que vale a pena mesmo assistir, vale a pena a gente analisar, que são vídeos que ele vai falar da linguagem, né? Tem um vídeo que ele fala a diferença da língua portuguesa para outra língua, né? As nuances da língua. Ele vai trazer também relatos dele. Tem também um vídeo ele explicando como ele fundou, né? Como ele fez o Alto da Compadecida, que foi algo que ele esperava que nunca iria ser de grande renome como é hoje. Ele, infelizmente, faleceu, né? Um autor aí que viveu, acho que até 2010, foi o ano de falecimento dele. Mas ele foi um autor incrível, que deixou obras marcantes, assim como também diversos outros, né? Ao longo da nossa literatura, a gente teve autores magníficos, que é o caso aí de Machado de Assis, né? Como um dos grandes renomados até fora do país. Então, espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento, espero que você tenha analisado, tenha refletido e compreendido, principalmente, a nossa literatura. A literatura brasileira, ela tem um vasto, né, foco, um vasto conhecimento, uma vasta forma de escrever, de se expressar. Não foquei em muitos, né, eu queria bastante ter focado, principalmente na geração de 30, mas eu vou deixar para outro vídeo, irei falar sobre cada uma das escolas literárias, né, divididas e explanadas de forma bem mais abrangente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live.